Fala galera, beleza? Professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula de redação. Então, senhoras e senhores, dos nossos primeiros anos aqui do nosso amado Colégio Cenicista, Colégio Elias Moreira, saudade de vocês, saudade da bagunça de vocês, saudade de brigar com vocês, né? Tô brincando, né? Mas saudade de estar com vocês presencialmente, mas enquanto isso não ocorre mais uma vez, certo? Enquanto não voltamos à normalidade das coisas, a gente continua com as nossas aulas online. Certo? Que é de suma importância que você continue estudando, se dedicando, e, enfim, criando sua rotina de estudos aí, e vamos em frente, certo? Na última atividade, vocês tinham que escrever para o professor uma tese, completando uma introdução que o professor tinha feito em conjunto com um aluno aí, que eu não revelei quem foi, mas era sobre o tema das fake news, e vocês escreveram, né? Aqueles que escreveram lá na postagem da Senec Digital, o professor leu, né, todas as teses de vocês e separou aqui algumas que o professor considerou muito legais, certo? Legais, talvez tenha alguns problemas, talvez a gente vai ler ali juntos, né? Iremos ler juntos aí as teses que o professor separou, mas eu achei que foram teses legais, então o professor trouxe. Ah, professor, somente essas foram as legais? Não necessariamente, né? A gente tem outras teses que ficaram interessantes, mas o professor selecionou somente algumas para a gente poder analisar, enfim, tentar arrematar esse tema aqui da tese, beleza? Então vamos em frente, queridos alunos. Olha lá o que nós encontramos aqui. A gente já sabe que a tese aparece na introdução, é a sua opinião referente ao tema, mas também é o seu direcionamento argumentativo. Enfim, tá aqui então, só o professor repetiu essa tela só para a gente não se esquecer do que seja a tese. Você que talvez esteja aí no mundo da lua ainda, certo? Então, o professor está repetindo aqui, mas vamos em frente. Essa aqui, que está em amarelo, então, é a tese de um de vocês que está lá no post, sim, que o professor fez, referente à atividade da aula passada de redação, né? Então, está lá no postzinho, o professor retirou essa daqui. Vamos ler rapidinho a introdução, só para a gente se familiarizar de novo com o tema, e vamos analisar para ver se combinou essa tese aqui, né, que o aluno fez, beleza? Olha lá. Durante o regime nazista, a desinformação teve um papel notável para o convencimento público, tendo em vista a tomada de poder de Hitler. Isso era feito com base na máxima do ministro da propaganda na época, Joseph Goebbels, o qual afirmava que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Esse contexto assemelha-se à propagação das fake news na sociedade pós-moderna, visto que também são utilizados a fim de convencer e controlar o receptor, certo? O público de modo geral. Pois bem, até aqui foi simplesmente a apresentação do tema, certo? Que o professor escreveu junto com o aluno, reformulando aí a introdução desse aluno aí misterioso, né? Como sempre, o professor tem umas partes dos textos aí de alunos misteriosos, como eu estou fazendo aqui com vocês, né? E aí, a gente continua assim com a tese desse aluno aqui. Olha só o que ele diz. Nesse contexto, não há dúvidas de que as fake news são um desafio no Brasil, certo? As quais ocorrem, infelizmente, devido não só a interesses políticos, mas também à falta de averiguação do indivíduo antes de propagar tais notícias. Tese maravilhosa, certo? Essa tese aqui ela ficou muito boa. O que o aluno fez? Ele foi lá no Guia do Mochileiro Redator, ele fez sua tarefa de casa, deu uma olhadinha no Guia do Mochileiro Redator e utilizou o formato, certo? Um formato de tese basicamente pronta. Se você for analisar bem, quando ele fala nesse contexto, não há dúvida de que vem o tema, depois é um desafio no Brasil, as quais ocorrem, infelizmente, devido não só vem o argumento 1, mas também e o argumento 2. Todo o restante aqui, tirando o tema, tirando o argumento 1 e o argumento 2, que estão nesses lugares que o professor citou, todo o restante é uma tese que você tem lá no Guia do Mochileiro Redator, que é uma tese pronta, certo? Uma tese pronta para aquele tipo de argumentação em que você vai apresentar as causas do problema, né? Quais são as causas? Por que as fake news existem? Bem, elas ocorrem porque devido não só a interesses políticos, então o argumento 1 ela vai ter que provar aqui, claro, né, simbolicamente ela teria que provar na argumentação, esse aluno ou essa aluna, né, teria que provar que as fake news elas ocorrem por conta de interesses políticos e no argumento 2 ela teria que provar que as fake news também ocorrem devido, olha só também, à falta de averiguação do indivíduo antes de propagar tais notícias, né? Então o indivíduo que vai lá, lê a matéria e simplesmente propaga sem verificar as fontes primárias, ela deveria demonstrar algo nesse sentido, né? O brasileiro lê a matéria, lê a manchete, propaga sem saber se aquilo de fato é verdade.
Então, as fake news ocorrem por esses dois motivos. É isso. É isso a tese? É isso a tese, caros alunos. Aqui está um exemplo de um de vocês que escreveu essa tese e ficou muito boa, certo? Pegando uma estrutura que já existia. Com o tempo, vocês vão criando suas próprias estruturas de tese e vão formulando do jeito que vocês quiserem. Aqui um exemplo de um aluno que fez a sua tarefa de casa e merece, um beijo do professor Jeremias, porque ficou muito legal. Então, parabéns a esse aluno, né? Depois vocês podem descobrir quem escreveu, é um exemplo muito bom. E é isso, tá bom? Ficou muito legal, então parabéns. Algumas coisinhas a gente poderia ajeitar, né? Por exemplo, fake news deveria ficar entre aspas. Como a introdução do professor também ficou, fake news ficou entre aspas, certo? Belezas. Outra coisa que deveria ter acontecido é uma crase. Olha só, devido não só a interesses políticos, esse azinho aqui que a gente encontra, ele é uma preposição, certo? Aqui está tudo certo. No entanto, depois, mas também a falta. Aqui nós temos o azinho que é preposição, certo? Que ela aparece por conta da palavra devido, certo? A palavra devido, ela pede preposição a. Vocês talvez estejam um pouco confusos aqui, mas devido a esse primeiro azinho que a gente encontra é uma preposição e a falta é uma palavra que também tem um outro azinho, só que é um artigo. Então, preposição a mais artigo a, vai crase, deveria ter uma crase aqui, o professor está explicando exatamente, detalhadamente o que é uma crase, mas deveria ter crase por esse motivo. Se você sabe fazer crase, você já entendeu. Beleza? Então, maravilhosa, ó. Ficou incrível, tá? Muito bom, parabéns. Então, o aluno que escreveu. Vamos lá, segundo exemplo aqui, certo? De tese, para a gente poder dar uma analisada. Olha só, o professor já trocou de tela. Então, a introdução é a mesma para todo mundo. Vamos ver como é que ficou, então, essa segunda tese aqui. O professor bebe muita água, né? Sim, vai secando a garganta na hora que o professor vai falando. Mas, enfim, é isso. Vamos lá. Nesse contexto, também utilizou esse mesmo correctivo. É um correctivo que várias pessoas que tiram nota 1000 utilizam. Podia ser nesse contexto, podia ser nesse cenário, podia ser diante disso, certo? Serviria para bastante coisas, certo? Tudo bem? Então, serve para qualquer tese esse conectivo, basicamente. Um conectivo bem genérico para introduzir a tese, tá? Nesse contexto, cabe analisar o compartilhamento desenfreado de pessoas que não procuram informações verídicas, tá? Que não procuram informações verídicas. Sendo assim, essas informações falsas, de algum modo, acabam se tornando verdades para outras pessoas. Aqui nós temos, então, uma tese que está quase bem construída, né? A gente precisa acertar ainda um pouquinho a fala, a escrita, né? As repetições de palavras. Por exemplo, a gente tem informações, pessoas, né? Então, vamos tentar entender o que ele quis dizer. Nesse contexto, cabe analisar o compartilhamento desenfreado de pessoas que não procuram informações verídicas. As pessoas compartilham, certo? De forma desenfreada, e essas pessoas, elas não procuram informações verídicas. Não ficou tão claro aqui quem são essas pessoas, né? Essas pessoas que compartilham informações de forma desenfreada, e essas informações não são verídicas, porque elas que propagam fake news, o professor não conseguiu entender direito se eles fazem isso de propósito ou fazem isso sem querer, como a outra tese estava indicando que tem pessoas que acabam compartilhando essas fake news porque justamente não procuram as fontes para saber se aquilo é verdade ou não, né? Eu não sei se é nesse contexto que ele está falando. Então, o problema, talvez ele esteja querendo dizer assim, cabe analisar o compartilhamento desenfreado de pessoas que não averiguam as informações, né, que propagam. Não sei, né? Talvez as fake news elas ganham força com esse tipo de pessoas, talvez seja isso que ele quis dizer. Fica aí, né, a pergunta do professor, porque não foi o professor que escreveu, então o professor não consegue entender direito ao certo, mas acredito que tenha sido isso que o aluno quis dizer. Sendo assim, essas informações falsas, de algum modo, acabam se tornando verdades para outras pessoas. Então, talvez ela vai analisar esses dois polos, né? Esse compartilhamento desenfreado e sem restrições para verificar se aquilo é verdade ou não, e também o resultado que isso acaba acarretando. Qual que é o resultado, né? É que essas informações, que por vezes são falsas, né, acabam se tornando verdades para outras pessoas. Então acaba enganando de modo geral a população sem querer, né? Foi criada a fake news, mas eu que propaguei sem verificar se era fake news ou não, acabo ajudando aquela mentira, né? Porque aquela mentira vai cada vez mais chegando a outras pessoas, enganando outras pessoas,
Talvez foi isso que o aluno quis dizer? Talvez sim. Talvez aqui a gente tenha argumento 1 e 2? Talvez sim. Mas a gente precisaria cuidar para não repetir as palavras, deixar as informações um pouco mais claras, e aí ficaria maravilhosa essa tese. Mas já foi uma atitude muito legal, uma escrita já bem interessante, mas vamos em frente, vamos analisar todas as outras, beleza? Vamos lá. A segunda, a terceira na verdade, né? Deixa eu ver aqui. A primeira, beleza. A segunda e a terceira, será que o professor repetiu? Deixa eu ver. Vamos dar uma olhadinha aqui, só um pouquinho. Beleza, continuando então, vamos lá em frente, né? Nossa terceira tese. Olha lá, acompanhe o professor então aqui na leitura, por favor. Dessa forma, é necessário entender como a facilidade de comunicação que veio do século XXI com o advento da internet facilita também a propagação de notícias falsas que influenciam a política de um país e dissemina desinformação entre a população. Cara, essa tese aqui ficou linda, maravilhosa, incrível, muito boa, certo? Ele conseguiu aqui o aluno fazer uma análise por ele mesmo, com suas próprias palavras, e colocar para mim argumento 1 e argumento 2. Ficou maravilhosa. Né? Olha lá, dessa forma é necessário entender como a facilidade de comunicação que veio no século XXI, com o advento da internet, facilita também a propagação de notícias falsas. Isso tudo é o argumento 1, que influencia a política de um país e dissemina, né, que influencia a política do país, e dissemina a desinformação entre a população, argumento 2. Cara, maravilhoso! Isso vai ser muito maravilhoso. Então, o enfoque das fake news está dentro da internet como sendo, digamos assim, uma variável que potencializou a disseminação dessas fake news, e ele vai demonstrar que não somente a internet potencializou, mas potencializou e isso acabou influenciando na política de um país e também na disseminação de desinformação entre a população. Cara, ficou lindo, maravilhoso, incrível. Parabéns, cara aluno. Maravilhoso, parabéns para você. Certo? É isso aí, é isso mesmo. Escrever que nem gente grande, vocês conseguem, vocês são fera, vai dar tudo certo. É isso, vamos à frente. Então, o senhor trouxe ainda, acho que tem mais umas duas aqui ainda, tá? Olha lá, segue o professor. Assim, é lícito afirmar que a circulação de tais notícias falsas tem como fatores contribuintes interesses políticos e a carência de educação digital da população. Aqui ficou uma tese curtinha, pequenininha, mas eu quero que se perceba que o aluno já conseguiu dar para nós, sim, o direcionamento necessário para que o corretor entenda, eu aqui no caso, o corretor futuramente lá dos vestibulares que vocês farão, ele já vai conseguir entender o quê? Olha o que ele entende, né? É lícito afirmar que a circulação de tais notícias falsas tem como fatores contribuintes interesses políticos, certo? E a carência de educação digital. Então, o que contribui para a propagação das fake news? É tipo isso que ele quis dizer, né? Contribui interesses políticos e a carência de educação digital da população. Então, a população digital que não tem a população, né, a sociedade que não tem uma educação digital, acaba olhando para certas coisas, achando que é verdade, compartilha, vai lá, né, curte, não sei, e isso acaba fomentando as fake news, né? Então, a circulação de tais notícias falsas tem como fatores contribuintes, né, os interesses políticos, tudo bem? Então ficou muito legal também, ficou curtinha, mas a pessoa aqui, o aluno que escreveu, ele já conseguiu direcionar para nós argumento 1 e 2, certo? Do porquê que as fake news conseguem circular na nossa sociedade. Ficou muito legal, muito interessante. Parabéns, cara, alunos. Parabéns para todos vocês, certo? Vamos lá. E a nossa última, acho que essa aqui é a última tese que o professor separou, que vocês realizaram também, certo? Então, acompanhe aí com o professor essa última aí. Diante disso, analise o fato de como a falta de comunicação e notícias falsas podem interferir tanto na sociedade quanto nas decisões, atos dos indivíduos. Beleza? A única coisa que o professor colocaria aqui dessa tese, que já ficou muito legal também, utilizou outro conectivo, colocou diante disso, a gente colocar nesse contexto, que é aquele mais utilizado pelas redações do Otamil. É isso mesmo, vocês têm que variar realmente a escrita de vocês, né? Então aqui ficou muito legal. Analisa-se o fato de como, né, a falta de comunicação, essa falta de comunicação e notícias falsas podem interferir tanto na sociedade. Então,
essa falta de comunicação ficou um pouquinho fora, porque o nosso problema não era analisar a falta de comunicação. Nosso problema era analisar, então, o fato de como as notícias falsas podem interferir tanto na sociedade quanto nas decisões, atos. Decisões poderiam ser de atos dos indivíduos, né? Ficaria talvez mais interessante, mas já ficou muito bom. Por quê? Porque o aluno que escreveu já conseguiu direcionar para nós para onde que vai o argumento 1, para onde que vai o argumento 2, que ele vai desenvolver ali na parte, enfim, né, do desenvolvimento. E isso é maravilhoso, isso é incrível, isso é mágico, isso anima o professor, enche os olhinhos do professor de esperança de que vocês vão chegar no terceirão, tirar um notão nos vestibulares que vocês vão enfrentar fazendo redações. Certo, caros alunos? Eu acho que era isso que o professor tinha separado aqui para nós. Beleza. Então, só para fazer as ressalvas necessárias, certo? A tese nada mais é do que a sua opinião referente ao tema. É a última parte que você vai apresentar ali na sua introdução. Fez a apresentação do tema, coloca-se a sua tese. Então, é a última partezinha que vai conter, que vai ser apresentada ali na sua introdução. E você precisa dar conta, certo? De mostrar para mim, de mostrar para o corretor sobre qual será um enfoque que você vai dar, né, em relação a essa ideia de fake news. As fake news, elas são propagadas devido a interesses políticos, as fake news são propagadas devido à falta de educação digital, as fake news são propagadas, né, justamente por conta, sei lá, de questões aí ideológicas, outras questões ideológicas que querem, não sei, né? Tô pegando alguns exemplos aqui que vocês deram. Cara, ficou muito interessante já como vocês fizeram. Se você ainda não consegue fazer, eu peço, por favor, que você vá lá no Guia do Mochileiro Redator, leia algumas redações nota 1000. É bem verdade, o professor tem que passar outras redações para vocês analisarem também, para a gente conseguir fazer, mas é isso aí, tá? Digo de antemão também que nós faremos uma nova escrita e provavelmente será referente à pandemia, certo? Então, eu peço que você leia coisas sobre a pandemia, o que é uma pandemia, coronavírus, né, outras pandemias que já existiram, para a gente poder depois, mais para frente, o professor vai propor para vocês uma escrita referente a isso, certo? Então já digo de antemão para vocês aí pensarem em algumas coisas referente a esse tema, certo? Sobre coronavírus, sobre o que é uma pandemia, o que é o coronavírus exatamente, outras pandemias que já existiram, que a gente vai escrever alguma coisa referente a isso. Beleza, caros alunos? Era isso o recado então que o professor queria dar para vocês nesta aula de hoje, nessa aula maravilhosa, com o professor maravilhoso, com esses alunos maravilhosos que infelizmente não posso vê-los, né? Mas nós teremos a nossa aula no Zoom. Então, convoco todos vocês a participarem com o professor na aula do Zoom. Depois eu passo certinho a data para vocês aí, né? Mas já tem um calendário, acho que a coordenação já enviou, que eu quero todos, certo? Para poder ver a carinha de vocês, para a gente conversar e ter, claro, mais uma aula incrível de redação. Beleza, caros alunos? Beijo do professor Jeremias. Um enorme prazer estar aqui com vocês sempre. E é isso. Obrigado, beijos e abraços. Valeu.